Olá pessoal, bem-vindos à aula 5, intitulada Integrais Curvilíneas, do curso de Análise 3. E, como o próprio título sugere, nessa aula nós daremos a noção de integração de linha para formas e, a partir dessa nova noção, nós faremos uma caracterização para formas exatas. Vamos lá? Bem, pessoal, nesse vídeo nós daremos a definição da integral curvilínea, de uma forma. Além disso, também daremos definições de ingredientes, de elementos que circulam e ou compõem essa nova noção, bem como também alguns resultados básicos dessa teoria. Em particular, dentre esses resultados básicos, nós destacamos o que eu falei no começo desse vídeo, que é uma caracterização de formas exatas via essa integração. A integral curvilínea de formas se dá da seguinte forma, gente. Vamos pegar a ômega aqui, uma forma contínua no conjunto X do Rn, gente? Então isso aqui não é uma setinha, isso aqui é um subset, Desculpa aqui pelo erro. Vamos supor que os AKs aqui sejam as coordenadas de ômega, na base dual. Certo? E vamos tomar também uma gama, um caminho de classe C1, certo? Gama saindo do intervalo compacto AB, chegando em X. E vamos supor que as coordenadas dessa gama sejam x1 até xn, E aí a gente define, gente, a integral de ômega ao longo de gama como sendo essa integral aqui, gente, de A até B, certo? De ômega aplicado a gama de t, e aqui vocês sabem que, por definição, isso aqui vai ser um funcional linear no Rn, Então a gente aplica esse vetor aqui do Rn, que é a derivada de gama no ponto t. Isso tudo, integrando em t. Certo? E aí, usando a definição de ômega, da base dual e tudo mais, a gente consegue ver que essa integral aqui é essa soma de integrais aqui, gente. Soma de j igual a 1 até n, da integral de a até b, a j aplicada a gama de t, vezes a derivada de xj de t dt. Certo? Gente, lembre que eu falei para vocês que o estudo de uma forma ele pode ser visto como uma abordagem abstrata da teoria de campos vetoriais. E essa integral, não podia ser diferente, ela traduz isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa integral aqui de formas sobre curvas, essa integral de linha, ela traz, juntamente no pacote, podemos dizer assim, as integrais de linha de campos vetoriais. Para relembrar, se a gente tem um campo vetorial aqui, contínuo, no conjunto X, aqui eu escrevi certo, certo? Do Rn, X de Rn até o Rn. Então, a integral de V ao longo dessa curva gama aqui que a gente definiu, ela é dada por essa forma aqui, gente? Integral de A até B, do produto interno, de V aplicado a gama de T, por gama linha de T dt. Gente, e aí que tá. Quando você tem esse campo vetorial V aqui sendo aquele relacionado à forma ômega, ou seja, se você tem que esse campo vetorial é formado pelas coordenadas da forma ômega, que você coloca na base dual, então o exercício traduz o que eu estou tentando dizer para vocês, que as integrais coincidem. Então, em outras palavras, essa teoria dessa integração de formas sobre essas curvas, ela resgata nessa teoria, ela resgata a integração de campos vetoriais, o que não podia ser diferente, já que eu já falei para vocês que integração, ou que formas, ele traz consigo o estudo de campos vetoriais. Bom, pessoal, o próximo passo é verificar qual o efeito de uma reparametrização de um caminho nessa integral aqui. Então, para isso, vamos definir o que é reparametrizar um caminho. Então, seja gama um caminho de classe C1 no conjunto X do Rn, vamos dizer que o domínio desse caminho gama é o intervalo compacto AB. Então, uma reparametrização de gama é uma composição, tá vendo? Gama com φ, certo? Essa φ é uma bijeção de classe C1 entre os intervalos compactos CD e AB. Certo? E aí é que está. Quando você tem uma φ com uma objeção, então ela é crescente ou decrescente. Porque estamos no R1, estamos na reta. Então, se ela for crescente, ou seja, se ela mandar C em A, D em B,
né? Então, nós dizemos que essa reparametrização aqui, ela será uma reparametrização positiva. Se a φ for decrescente, ou seja, se mandar C em B, D em A, nós dizemos que essa reparametrização aqui, ela é uma reparametrização negativa. Gente, continua sendo um caminho, né? Então, você faz uma reparametrização, você também tem um caminho, né? E o que vai mudar é só possivelmente o sentido e como o parâmetro vai se movimentar, podemos dizer assim, né? Então, o que vai acontecer é que você vai compor, né, uma abjeção de forma que possa lhe ajudar ou não, né, a visualizar melhor esse caminho, certo? Vamos dar exemplos. O primeiro exemplo, vamos considerar o caminho oposto, né, de um caminho gama, certo? Que é dado por a seguinte fórmula, gente. Ó, gama estrela de t é gama de a mais b menos t, onde a e b são os extremos do intervalo AB aqui, né, do domínio. Né? Então, se você verificar aqui, essa abjeção aqui, ó, essa função aqui, ó, φ de t igual a mais b menos t, ela é uma, ela é uma abjeção de classe C1, né, de AB em AB, certo? E ela é decrescente, portanto, essa gama estrela aqui nova, né, como sendo gama composto com φ, né, essa φ que eu acabei de falar, ela é um exemplo de uma reparametrização negativa de gama. E, por fim, esse exemplo aqui, gente, ó, se você pega o gama, um caminho um caminho em x, né, com o intervalo AB compacto como seu domínio, então você define essa gama barra aqui, saindo de 0, 1 até x, dado por essa forma aqui, gente, ó, φ barra de t como sendo φ, né, de 1 menos t a mais tb. Então, isso aqui é uma reparametrização positiva de t, porque essa função aqui que está dentro aqui, né, a φ de t igual a 1 menos t vezes a mais t vezes b, ela é uma função, uma abjeção de classe C1, né, crescente, certo? Por quê? Porque aqui você vê que isso aqui vai ser uma reta, né, onde o coeficiente do t aqui ele é b menos a, que é maior do que zero. Certo? Então, um exemplo aqui de uma reparametrização positiva de gama. Bom, pessoal, o primeiro resultado desse vídeo é o seguinte. Considere o caminho de classe C1 gama do intervalo compacto AB em x, no conjunto x do Rn, se gama maiúsculo, que sai no intervalo compacto CD, né, e chega em x, for uma reparametrização de gama, então, para toda uma forma contínua ômega em x, nós temos que as integrais, né, de ômega nos dois caminhos, né, eles são iguais, as duas integrais são iguais, desde que a reparametrização seja positiva, e uma é menos a outra se a reparametrização for negativa. Como é que a gente mostra isso, gente? Vamos lá. Vamos fazer o caso onde a gama maiúscula seja positiva. Né? O caso negativo é análogo, né? Vai mudar só um processozinho dessa parte de positiva. Né? E vamos considerar, né, já que essa gama grande ela é uma reparametrização positiva, então a gente consegue, né, uma abjeção de classe C1, certo? Crescente, né, de modo que essa gama maiúscula é a gama minúscula composta com a φ, não é isso? E aí o que, é que vai acontecer? Se a gente usar o teorema de mudança de variáveis, no caso unidimensional, né, no curso de cálculo, desculpa, do cálculo não, de análise na reta, né, juntamente com a regra da cadeia, o que, é que vai acontecer? Se a gente integra ômega com relação a gama, né, por definição vai ser a integral de A até B, né, mas lembre que A é φ de C, né, B é φ de D, certo? E o integrando é isso aqui, né, por definição. Beleza? Mas veja, isso aqui a gente pode usar o teorema de mudança de variáveis, né? A gente transforma essa integral nessa integral aqui, certo? Vai ser integral de C até D, né, de ômega de gama de φ de t vezes gama' de φ de t vezes φ' de t dt. E aqui, gente, o que é que vai acontecer? Se você observar, né, essa derivada aqui, né, esse produto de derivadas aqui, coincide, né, com a derivada, né, da gama maiúscula, certo? Aplicada em t, né, usando a regra da cadeia. E aqui, nada mais é, né, do que ômega aplicada nessa composição, então é a ômega aplicada, né, no gama maiúsculo de t. Né? E isso aqui, né, por fim, essa integral que a gente conseguiu obter, né, simplificar, podemos dizer assim, coincide com a integral de ômega, né, no caminho gama maiúsculo. Portanto, as integrais coincidem. Né? A única coisa que vai mudar aqui é o sinal, né? No caso,
da reparametrização ser negativo, né, que vai mudar esse passo aqui. Ó. Se você for olhar o gama de D aqui vai ficar gama de C, aqui o gama de C vai ficar gama de D, aí você vai inverter o sinal usando aquela definição, né, de que se você inverte os limites da integração, né, você muda o sinal. Bom, pessoal, o próximo passo será definir a integração curvilínea de formas, né, agora sobre caminhos que não sejam necessariamente de classe C1, mas que tenham uma regularidade perto disso, que é o que a gente vai chamar de caminhos de classe C1 por partes. Então, para isso, nós precisamos da noção de caminhos justapostos, que se dá da seguinte forma. Vamos tomar aqui dois caminhos, γ1 e γ2 em x. Né? Vamos colocar o intervalo compacto AB como sendo o domínio da γ1, o intervalo compacto CD como sendo o domínio de γ2. E vamos supor que esses caminhos sejam de classe C1, né? E vamos supor que esses dois caminhos satisfaçam a seguinte condição. Que o ponto final da γ1, ou seja, γ1 de B, seja igual ao ponto inicial da γ2, ou seja, γ2 de C. Certo? E aí o que a gente faz? O caminho justaposto de γ1 e γ2 é esse caminho aqui. Ó. Γ vai ser igual a γ1, né? Esse símbolo aqui de junção, γ2. Sai do intervalo 0, 2. Chega no conjunto x, né? Ou seja, vai ser um caminho em x. Que é dado da seguinte forma, gente. Ó. Se t tiver entre 0 e 1, ele vai valer γ de t igual a γ1 de 1 menos t vezes a mais t vezes b. E se ele tiver entre 1 e 2, né, ele será γ de t igual a γ2 de 2 menos t vezes c mais d t menos 1. Certo? Se você não quiser trabalhar com o intervalo 0, 2, você pode trabalhar com qualquer outro intervalo via uma reparametrização positiva desse caminho γ aqui. Certo? E, gente, essa definição se estende indutivamente para uma quantidade finita qualquer, né? Basta você fazer aquele procedimento padrão, né? Se você define para a justaposição de n caminhos, então você define a justaposição para n mais um caminho, fazendo a justaposição, né, do caminho que a gente já fez, né, para os n primeiros, né, justaposto com o último, né? Então, a maneira indutiva, né? Gente, o que é que isso representa? Bom, gente, ó, o que essa gama faz? Essa gama, ela vai percorrer, né, do ponto inicial de γ1 até o ponto final de γ1. Né? Como o ponto final de γ1 coincide com o ponto inicial do γ2, ele vai continuar agora percorrendo γ2. Se tivesse um terceiro, né? Então, como o γ2, o ponto final do γ2 é igual ao ponto inicial de um γ3, aí você vai lá, percorre γ3 e assim por diante. Né? Então, o que você está fazendo é juntando os caminhos, certo? E aí o detalhe é, a gente não consegue trazer a regularidade C1, né? Ou seja, essa nova gama aqui não é necessariamente de classe C1 quando você faz justaposição. Né? Então, por quê? Porque tem problema no bico. Né? Desculpa, tem problema na transição. Né? Pode ser um bico. Né? Então, o que a gente vai ter aqui é classe C1 por partes, certo? E aí é justamente o que eu quero falar para vocês nessa segunda definição aqui. Dizemos que o caminho γ, né, no intervalo AB até x, é de classe CK por partes. Se existir uma partição, tá vendo? Ó, A igual a T0 menor que T1 até TR igual a B, de modo que o caminho, que vamos chamar de γj, por definição, é esse γ restrito ao intervalo compacto T, j-1 até T, j. Né? Então, se você faz essa restrição será um caminho, né, menorzinho, de classe CK, né, para cada j, né, de 1 até R. Ou, em outras palavras, gente, quando um caminho γ é de classe CK por partes, se esse caminho γ ele for uma justaposição de caminhos suave por partes. Certo? Desculpa, suave por partes no caso de classe CK. Com esses ingredientes, nós podemos agora definir integral curvilínea sobre caminho suave por partes. Nesse caso aqui, a suavidade é no sentido de ser classe C1. Então, seja um γ uma justaposição de caminhos de classe C1, certo? Ou seja, γ um caminho de classe C1 por partes, né? Num conjunto X do Rn, e ômega uma forma contínua em X. A integral de ômega ao longo de γ é, por definição, gente, você integrar ômega em cada γk, certo? Em cada parte onde a γ é de classe C1,
e você fazer a soma, né? Então, a integral vai ser a soma de k igual a 1 até r dessas integrais aqui de ômega sobre gama k. Certo? E um teorema, né, como eu falei para vocês, a caracterização, né, de uma forma ser exata, né, via integração, diz o seguinte: sejam U, né, um aberto do Rn, e ômega uma forma de classe CK, k maior ou igual que 1, né, definida nesse aberto U. São equivalentes. Ômega é exata. A integral de ômega sobre qualquer caminho fechado de classe C1 por partes é zero. Certo? Ou seja, esse integral é zero. E a integral de ômega sobre qualquer caminho, né, de classe C1 por partes, né, em U, depende unicamente dos extremos, né, gama de A e gama de B. Então, vamos demonstrar essa equivalência. Para provar que A implica B, gente, vamos lá. Se ômega for exata, então existe uma primitiva para ômega. Vamos chamar de F. Né? Em particular, né, a gente sabe por definição, na verdade, né, que os coeficientes de ômega, né, na base dual, né, do Rn, ele coincide com as derivadas parciais de f com relação a cada coordenada. Né? Então, se a gente pega um caminho de classe C1, inicialmente de classe C1, né, chamar de gama, né, com coordenadas de x1 até xn, então se a gente integra, o que é que vai acontecer? Por definição, nós teremos essa integral aqui, né, dessa soma aqui, né, justamente pelo que eu falei, né, que as coordenadas da ômega são essas derivadas parciais, né, mas essa soma aqui nada mais é do que a derivada dessa composição aqui, né, de f composto com gama, né, e aí o que a gente faz, usando a regra da cadeia, né, e aí o que a gente faz? Usamos o teorema fundamental do cálculo e garantimos que, né, se o caminho gama for de classe C1, então a integral de ômega, né, sobre gama ele é igual a f de gama de B menos f de gama de A. Né? E aí, gente, lembre que todo o caminho de classe C1 por partes nada mais é do que uma justa posição de caminhos de classe C1. Né? Então, usando isso, né, a gente consegue ver que essa fórmula aqui, ela vale também, né, para o caso onde gama é um caminho de classe C1 por partes, certo? Então, como isso aqui vale, né, ou seja, f do ponto final menos o f do ponto inicial, para qualquer gama, caminho de classe C1 por partes, então, em particular, se ele for fechado, né, gama de B igual a gama de A, isso aqui vale zero, portanto, o resultado segue. Né? Para mostrar que B implica C, né, então, a gente quer mostrar que essa integral aqui, ela independe do caminho, ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, o que é que vai acontecer? Vamos supor que Vamos considerar gama 1 e gama 2 dois caminhos de classe C1 por partes que iniciam e terminam no mesmo ponto. O nosso objetivo aqui é mostrar que as duas integrais de ômega sobre esses dois caminhos aí, né, ou seja, a integral de ômega sobre gama 1 é igual à integral de ômega sobre gama 2. Né? Tem que mostrar a igualdade aí, e aí a gente mostra que só vai depender mesmo do ponto final e do ponto inicial. Certo? Então, com esses dois caminhos aqui, gente, como eles iniciam e terminam no mesmo ponto, a gente consegue construir esse caminho fechado aqui, ó, gama, que é você fazendo a justa posição de gama 1 com o caminho oposto de gama 2. Como gama 1 e gama 2 são de classe C1 por partes, então essa justa posição aqui também será de classe C1 por partes. Mas pelo item B, supondo o item B, né, a gente sabe que a integral, né, de ômega sobre qualquer caminho fechado de classe C1 por partes é zero, então a integral sobre gama é zero, mas por definição a integral de gama é a integral sobre gama 1 mais a integral sobre gama 2 estrela. Né? Só que a integral sobre gama 2 estrela a gente já sabe que vale menos a integral de ômega sobre gama 2, certo? Por quê? Porque lembre que é uma reparametrização negativa. Né? Então, o que a gente vê é que a integral de ômega sobre gama 1 é igual à integral de ômega sobre gama 2. E aí a gente demonstra o item C. Finalmente, pessoal, C implica A. Né? Vamos fixar um P, né, no aberto U e vamos definir a f, né, como sendo a candidata primitiva, né, sai de U até R dessa forma aqui, né, gente? F de x igual à integral de ômega, né, de P até x. Ah, professor, mas a integral é sobre caminhos. Gente, isso aqui é uma integral por caminhos. Veja bem, essa integral aqui de P até x, né, vai significar, esse símbolo aqui ele vai significar a integral, né, de ômega sobre qualquer caminho de classe C1 por partes, né, que ligue P até x. Né? E isso nunca, assim, isso não vai alterar o valor de f. Por quê? Porque lembre que pelo item C, a integral de ômega sobre qualquer
caminho de classe C1 por partes, que liga, só vai depender do ponto inicial, né, do caminho e do ponto final do caminho. Né? Então, qualquer que seja o caminho de classe C1 por partes ligando P a X, essa integral vai ser a mesma. Então, a f ela está bem definida, certo? Então, a ideia aqui vai ser mostrar que essa f ela é uma primitiva para a nossa ômega lá. Então, portanto, a ômega será exata. Então, vamos denotar AK como sendo as coordenadas de ômega, ou seja, a ômega tem essa cara aqui, né? Ômega igual a somatório de k igual a 1 até n de AK dxk, certo? E aí, se a gente faz a derivada de f com relação a xi e aplicar x, por definição, vai ser a derivada d dt, né? Da f de x mais t vezes EI, né? EI como sendo a o iésimo vetor da base canônica, certo? E aí depois a gente faz t igual a zero, beleza? E aqui, por definição, acontece o quê? Vai ser a integral, né? Lembre que a f de x tem essa cara, não é? Então, a f de x mais t vezes EI vai ser a integral de p até x mais t EI. Não é isso? Então, a gente faz a separação entre dois caminhos. O caminho que vai de p até x, né? E o caminho que vai de x até x mais t vezes EI. Lembre que esse t a gente está tomando bem pequeno, porque a gente está fazendo ele para zero, tá vendo? Então, a gente pode supor que esse t seja tão pequeno quanto a gente queira, de modo que o caminho que a gente pode escolher aqui, né? Porque o único cuidado que a gente tem que ter aqui é se o caminho ele está em U, né? Está inteiramente contido em U. Então, a gente pode pegar esse t tão pequeno quanto a gente queira, de modo que a gente pode considerar como um caminho que ligue x até x mais t vezes EI, como sendo o segmento de reta, certo? Então, vai facilitar demais nossas contas. Aí, o que, é que vai acontecer? Nós temos uma derivada de uma soma aqui, não é? Depois aplicar t igual a zero. Essa primeira parcela aqui, ela não depende de t, portanto, a derivada é zero. Então, a gente já tira, né? A segunda, a gente usa a definição, tá vendo? Se a gente faz a definição aqui e usa o segmento de reta como o nosso caminho, né? Como eu falei, explicando para você, a gente pode tomar pequenininho, de modo que esse segmento de reta está lá, né, em U. Então, o que é que vai acontecer? Usamos a definição, certo? Novamente aqui usamos a definição, né? Aplicamos aí na forma ômega, né? Então, todos os dxk aqui, o único que não vai zerar vai ser o k igual a i, certo? Que vai dar identidade, né? Vai dar 1, desculpa. E aqui nós vamos ter que a derivada com relação a t dessa integral aqui, certo? No ponto t igual a zero, só que aí a gente vai usar, né, aquela forma do teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui vai dar AI, né? X mais t é I, onde t vai para zero, né? E aí vai dar exatamente o AI, certo? Então, em outras palavras, a derivada parcial de f com relação a xi é o AI, onde o AI é a iésima coordenada, né, da base dual da ômega, portanto, a f é uma primitiva para a ômega, assim a ômega é uma forma exata, beleza? Gente, aqui se encerra a demonstração do teorema e esse vídeo, né, o vídeo 1 da aula 5. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.